nós queremos que elas sejam palpáveis, que a gente possa ver, tocar, para acreditar em algumas coisas. E quando nós falamos de fé, o que vem a ser fé? Fé, aonde está a fé? Em quem eu coloco a fé? Todos têm fé? Será que eu tenho uma fé muito pequena? E eu quero dizer para você que a fé é o combustível que nos faz nos movimentar no reino de Deus. Sem fé, querido, nós não conseguimos agradar o Senhor. Nós acabamos de ler o texto aqui. Sem fé é impossível agradar a Deus. Porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Nós só conseguimos nos mover no mundo espiritual através da fé. É como o combustível do seu carro. Você pode ter um carro maravilhoso, carro 0 quilômetro, lindo, carro maravilhoso, mas se você não colocar combustível, ele vai ficar na garagem lá. Ele não vai se mover. Vai ser sempre um lindo veículo, maravilhoso, carro importado, daquele que você tem na sua garagem lá, mas se você não colocar combustível, amigo, e se você não for colocar combustível de vez em quando, você coloca combustível, daqui a pouco você tem que colocar de novo, senão você para, senão você não se move. Do mesmo jeito é a nossa fé. A nossa fé é o combustível que vai nos fazer nos movimentar no reino de Deus. Porque sem a fé é impossível agradar o Senhor. Então esse é o nosso combustível, é aquilo que vai nos fazer nos movimentar no mundo espiritual. Eu quero citar 3 tipos de fé. 3 tipos de fé. A primeira está lá em Romanos capítulo 12, versículo 3. Romanos 12, 3. Primeiro tipo de fé. Porque pela graça que me é dada, digo a cada um dentre vós que não saiba mais do que convém saber, mas que saiba com temperança, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Então a primeira fé é uma medida de fé. Deus repartiu, segundo o texto, uma medida de fé para cada um de nós. Todos nós temos essa fé aqui. Não há um ser humano que não tenha fé. Deus repartiu a todos nós uma medida, uma porção de fé. Muitas vezes essa fé está no lugar errado, está na pessoa errada. A nossa fé está depositada em Jesus. Nós cantamos aqui, a nossa fé e esperança estão em Deus, estão no Senhor. Outros depositam a sua fé numa imagem, numa escultura, em Maomé, mas todos têm fé, querido. Deus repartiu uma medida de fé para cada um. Aí você pode estar se perguntando, mas eu conheço pessoas que não creem em Deus. Mas esse, querido, esse que é ateu, é o que mais tem fé. O ateu tem muita fé, porque para ele não crer na existência de um Deus criador, de algo, de um ser soberano, a pessoa tem que ter muita fé. Muita fé. Todos nós temos essa medida de fé, queridos. Amém? Todos nós. Deus repartiu a cada um de nós essa medida, essa porção de fé. O segundo tipo de fé é Efésios 2, 8 e 9. Abra a sua palavra aí. Efésios 2, versículos 8 e 9. Porque pela graça sois salvos por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie. Então o segundo tipo de fé é uma fé para salvação. Uma fé para salvação. Nem todos têm essa fé. A medida de fé todos têm. Mas essa fé para a salvação não. Essa fé para a salvação, ela é gerada pelo Espírito Santo de Deus quando nós lemos e ouvimos a palavra. Muitas pessoas ouvem a palavra, mas não entregam seu coração para Jesus. Então nem todos têm essa fé. É uma fé específica para a salvação.
Porque pela graça sois salvos por meio da fé. Então existe uma fé específica para a salvação. E eu profetizo nessa noite, em nome de Jesus, que essa fé já está sendo gerada nos corações daqueles que ainda não entregaram sua vida para Jesus. Amém? Você crê? Você tem fé, querido? Você tem fé? Se você tem fé, eu creio também que essa fé para a salvação já está sendo gerada. E hoje pode ser um dia de salvação para muitos aqui. Amém? Glória a Deus, querido. O terceiro tipo de fé, 1 Coríntios 12, versículo 9. Vamos começar, querido, no versículo 7. 1 Coríntios 12, vamos ler do 7 a 9. 1 Coríntios 12, 7. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Porque a um, pelo Espírito, é dada a palavra da sabedoria, e a outro, pelo mesmo Espírito, a palavra da ciência, e a outro, pelo mesmo Espírito, a fé, e a outro, pelo mesmo Espírito, os dons de curar. Então, o terceiro tipo de fé, querido, é uma fé como dom do Espírito Santo. Fé como dom do Espírito Santo. Pelo Espírito é dado palavra de sabedoria, a uns conhecimento, e a outros é dado o dom da fé. Esse dom da fé, queridos, é um dom da fé que ele existe para nós recebermos milagres do Senhor. A fé como dom do Espírito Santo, ela existe e ela é dada pelo Senhor para nós recebermos o milagre de Deus. Amém? Existe alguém aqui que precisa de um milagre de Deus? Ninguém. Eu preciso. Eu preciso. Estou vendo que os irmãos têm pouca fé. Pouca fé. A fé como dom do Espírito Santo, ou tanto muito tímidos. A fé como dom do Espírito Santo é a fé gerada para receber milagres. Milagres, querido. Milagres. É pela fé que a gente recebe milagres. É pela fé, queridos. Abra sua Bíblia em Hebreus 11. Eu quero ler mais um texto que fala sobre fé. Hebreus 11, no versículo 30. Para você ver o que pode ser feito pela fé. Hebreus 11, versículo 30. Pela fé, caíram os muros de Jericó, sendo rodeados durante 7 dias. Pela fé, Raabe a meretriz não pereceu com os incrédulos, acolhendo em paz os espias. E que mais direi? Faltar-me-ia o tempo, contando de Gideão e de Baraque, e de Sansão, e de Jefté, e de Davi, e de Samuel, e dos profetas, os quais pela fé, venceram reinos, praticaram a justiça, alcançaram promessas, fecharam as bocas dos leões, apagaram a força do fogo, escaparam do fio da espada, da fraqueza tiraram forças, na batalha se esforçaram, puseram em fugida os exércitos dos estranhos. Tudo isso feito pela fé. Tudo isso gerado pela fé. Coisas impossíveis que foram feitas. Coisas impossíveis, mas que foram realizadas no plano físico pela fé. A fé como dom do Espírito Santo é uma fé capaz que vai nos propiciar receber milagres. O dom de receber milagres é um dom passivo. Nós recebemos o milagre de Deus. Nós recebemos esse milagre. São 9 dons, querido. 9 dons. E eu acho que o dom que nós mais devemos buscar é esse dom da fé. Quando eu li a palavra e falava que sem fé é impossível agradar a Deus, então o dom da fé é o mais importante, porque com a fé eu posso conquistar, eu posso pedir a Deus que me dê os outros dons. Dom de palavra de conhecimento, de sabedoria, dom de curar, de falar em línguas.
Todos eles são maravilhosos e é Deus que nos dá. Mas o dom da fé, querido, a fé é aquele que nos faz nos mover no mundo espiritual. Sem fé, nós não conseguimos agradar o Senhor. E eu creio que é isso que você quer agradar o Senhor. Amém? Glória a Deus, queridos, glórias a Deus. Eu quero falar sobre níveis de fé. 2 níveis de fé que eu encontrei na palavra, para que nós pudéssemos sair daqui dessa noite exercendo a nossa fé. O primeiro tipo de fé é a pequena fé. Eu encontrei na palavra 3 passagens onde Jesus, ele se refere aos seus discípulos como homens de pequena fé. Jesus falando para os seus discípulos, homens de pequena fé. O primeiro texto está em Mateus 6, versículo 30. Mateus 6,30. Eu tirei muitos textos, muitos versículos do livro de Mateus. É maravilhoso. A passagem de Mateus 6 é uma passagem muito conhecida. O versículo 30 diz: pois, Deus falando, o Senhor Jesus falando para os seus discípulos: pois se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe, e amanhã é lançada no forno, não vos vestirá muito mais a vós, homens de pequena fé? Então, Jesus se refere aos seus discípulos, nesse caso, como homens de pequena fé. Ou seja, se você ler depois todo o texto de Mateus 6, ele fala a respeito da preocupação, da ansiedade, das nossas necessidades que nós temos. Querido, e ansiedade é algo realmente muito presente nas nossas vidas. Não há uma pessoa que não seja ansiosa. Todos nós, num nível, no grau mais ou menos, mas nós somos ansiosos. Faz parte da nossa natureza, querido. Nós somos humanos, nós temos sentimentos, nós sentimos medo, sentimos alegria, necessidades. E ansiedade é algo comum, isso acontece na nossa vida. O que Jesus fala sobre ansiedade? Não andeis ansiosos. Não andeis ansiosos. Você não precisa ficar ansioso. Jesus, nesse texto aqui de Mateus 6, ele está dizendo: olha, não precisa ficar ansioso pelo que você vai comer, pelo que você vai beber, pelo que você vai vestir. Essas são necessidades que nós temos. Não são desejos, são necessidades. Alimento não é um desejo, é uma necessidade. Nós precisamos de alimento. E Jesus fala: olha, eu sei de tudo isso. Eu sei que você precisa de se alimentar, de vestir. Eu sei que o aluguel chega no final do mês ou no início do mês. O boleto está chegando aí, ó. As contas, elas chegam. E Jesus sabe que elas chegam, querido. Elas chegam mesmo. Mas Ele está dizendo: olha, não andem ansiosos. Não fiquem ansiosos. É pela fé, querido. É pela fé. Nós temos que crer que o Senhor é suficientemente poderoso para suprir as nossas necessidades. Suprir aquilo que nos falta. É pela fé. Jesus está dizendo: não fiquem ansiosos, querido. E Ele diz para os seus discípulos, homens de pequena fé. Os discípulos eram aquelas pessoas que caminhavam com Jesus. E que nesse momento aqui já tinham visto milagres, prodígios, e mesmo assim Jesus falava para eles: homens de pequena fé. E nós? Como que está a nossa fé? Nós também caminhamos com Cristo. Somos discípulos. Andamos com Jesus, conhecemos a Jesus. Alguns, como eu, nasceram no lar cristão. Outros se entregaram as suas vidas a Jesus depois. E a nossa vida, querido, é uma caminhada com o Senhor. Às vezes nós vamos à igreja, participamos,
E muitas vezes, como os discípulos aqui, a nossa fé ainda é pequena. Ainda é uma fé pequena. E o Senhor quer nessa noite aumentar a sua fé. Quer que você saia daqui nessa noite com a sua fé aumentada. Porque existe um propósito para todas as coisas. E há um propósito para que você hoje esteja aqui, saindo desse lugar, cheio de fé. Para muitos aqui, querido, essa questão financeira é muito difícil. Você crê que Jesus vai suprir a sua necessidade. E eu quero declarar que Ele vai suprir, que Ele supre, que Ele sempre supriu, senão você não estaria aqui. Eu quero saber qual de vocês aqui que vai embora agora e vai ficar no relento. Que vai agora ficar debaixo de uma ponte. Se tiver, fala para a gente providenciar. Nós vamos providenciar um lugar para você ficar. Querido, olha, isso é algo tremendo. É o Senhor suprindo as nossas necessidades. Eu tenho certeza que quando você sair daqui, vai lá para a cantina se alimentar, abençoar a igreja, ou vai chegar em casa e vai se alimentar, porque há o que você se alimentar. Se tem alguém aqui que não tem com quem se alimentar, por favor, fale, para que a gente possa ajudá-lo. É o papel da igreja. Mas Jesus está suprindo, querido. Jesus está suprindo. Quero dizer para você que muitas vezes a nossa mente ela é enganosa. Ela fala, o Senhor está me abandonando. Não, querido. Ele está sustentando você todo dia, senão você não estava aqui. Nós vamos sair daqui cheios de fé no Senhor. Amém? Glória a Deus. Mateus 8, 26. Deixa eu me achar aqui. Não, não era esse texto. Mas enfim. Abra sua Bíblia então, querido, Mateus 16. Nós vamos chegar lá. Mateus capítulo 16. É um outro texto onde Jesus se refere aos seus discípulos como homens de pequena fé. Eu falei 8,16? É 16,8, perdão, tá, irmãos? Mateus 16,8. Mateus capítulo 16, versículo 8. Jesus, percebendo isso, disse: por que arrazoais entre vós, homens de pequena fé, sobre não vos tendes fornecido de pão? Nesse texto, querido, Jesus está falando para os seus discípulos a respeito do fermento dos fariseus, alertando sobre o fermento dos fariseus. E os discípulos não entenderam. Os discípulos estavam imaginando a respeito de que lhes faltaria pão. Nós não temos pão. Jesus percebeu o que eles estavam imaginando e disse: por que arrazoais entre vós, homens de pequena fé, sobre não teres fornecido de pão? Jesus não estava falando de pão para eles, estava falando sobre o fermento dos fariseus. Então, um outro texto, querido, onde Jesus fala para os seus discípulos, homens de pequena fé. Amados, todos nós temos uma medida de fé. E os discípulos aqui, Jesus os trata, nesse contexto, como homens de pequena fé. Mas há algo inerente a nós, querido, é que nós temos a Deus como nosso Senhor, como aquele que é socorro na nossa vida, como aquele que é presente na nossa vida, querido. E quando nós temos uma situação onde nós estamos em socorro, onde nós temos necessidades, nós podemos clamar ao Senhor e o Senhor vai nos acudir. O exemplo do apóstolo Pedro, Mateus capítulo 14.
versículo 31. Vamos começar a ler do versículo 25, amados. Mateus 14, a partir do 25. Versículo 25. Mas à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, caminhando por cima do mar. E os discípulos, vendo caminhar sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma, e gritaram com medo. Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo: tende bom ânimo, sou eu, não temais. E respondeu-lhe Pedro e disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas, sentindo um vento forte, teve medo, e começando a ir para o fundo, clamou, dizendo: Senhor, salva-me. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou e disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? Então aqui Jesus fala especificamente para Pedro. Homem de pequena fé. Enquanto Pedro estava crendo, ele andou sobre as águas. Jesus falou: pode vir. Você quer vir? Venha. E ele foi. E vendo o vento, a tempestade, ele começou a ficar com medo, e ele começou a afundar. E na hora da necessidade, o que ele fez? Ele clamou ao Senhor: Senhor, me socorre aqui, me salva, Senhor. E o que Jesus fez? Estendeu a mão para ele e o salvou, e falou com ele: homem de pequena fé. Ele teve pequena fé, e por causa desta pequena fé foi que o Senhor o salvou. Então, amados, ainda que a nossa fé ela venha a ser uma fé pequena, nós sempre vamos ter à nossa disposição o socorro de Deus para a nossa vida. E isso é algo tremendo, amados. Ainda que a nossa fé seja pequena, ainda que nós tenhamos uma pequena fé, na hora da dificuldade, na hora da angústia, a gente pode clamar ao Senhor por socorro, e Ele vai nos socorrer. Amém? Você pode clamar pelo socorro do Senhor hoje, porque Ele vai te socorrer. Ainda que você tenha pequena fé como Pedro, Deus vai te socorrer se você clamar. E há uma garantia na palavra, querido. Abra sua Bíblia em Salmo 46, no versículo 1. Você conhece esse texto. Salmo 46, verso 1. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Socorro bem presente. Isso é o nosso Deus, Ele é socorro. Na hora da angústia, eu posso clamar ao Senhor, eu posso pedir a Ele, Ele vai me socorrer. Ele vai me socorrer. Ainda que eu tenha uma pequena fé, querido, quando eu estiver em aperto, quando eu estiver em situação de dificuldade, socorro, eu posso clamar ao Senhor e Ele vai me socorrer. Amém? Você crê nisso? Então dê um forte aplauso ao Senhor nessa hora, amado. Glorificado seja o nome do Cordeiro. Aleluia, querido. Há uma garantia na palavra. Diz que nós clamarmos, ainda que tenhamos pequena fé, o Senhor vai nos socorrer. O Senhor é o nosso socorro, querido. Amém? Essa é a pequena fé, querido. É a fé que nos ajuda na hora da dificuldade, momento do socorro. Mas esse momento de socorro é um momento passageiro. Essa hora da dificuldade é um momento que a gente passa. É algo passageiro. E nessa hora a gente busca o Senhor. Mas o Senhor não quer que a gente continue a ficar nesse estágio de fé, dependendo da pequena fé, toda hora no socorro do Senhor. Porque Deus tem muito mais para nós aqui. Deus tem promessa para essa igreja. Amém? Deus tem promessa para você, querido. E para que as promessas de Deus se cumpram, para o cumprimento das promessas na sua vida, querido, a pequena fé, ela não é suficiente. A pequena fé é só para um momento, é só para aquele momento específico.
que você tem. E eu tenho certeza que se eu fosse passar o microfone para vários de vocês, muitos aqui teriam testemunhos tremendos do socorro de Deus, do milagre na hora da dificuldade, porque Deus socorre mesmo. Mas para o cumprimento das promessas, para aquilo que Deus tem para cada um de nós, viu? A pequena fé, ela não é suficiente. Para o cumprimento de promessas, nós temos que ter uma fé maior, uma tamanha fé. E é o segundo nível de fé que eu quero falar, já me encaminhando para o fim. A tamanha fé. 2 exemplos de pessoas onde Jesus externou não pequena fé, mas uma grande fé. Mateus capítulo 8. Mateus 8. Versículos 5 a 10. Fala sobre o centurião. Mateus 8, versículo 5 diz: E entrando Jesus em Cafarnaum, chegou junto dele um centurião, rogando-lhe e dizendo: Senhor, meu criado jaz em casa paralítico e violentamente atormentado. E Jesus lhe disse: Eu irei e lhe darei saúde. E o centurião respondendo disse: Senhor, não sou digno de que entres debaixo do meu telhado, mas dize somente uma palavra, e o meu criado sarará. Pois também eu sou homem sob autoridade, e tenho soldados às minhas ordens. E digo a este: vai, e ele vai. E a outro: vem, e ele vem. E ao meu criado: faze isto, e ele o faz. E maravilhou-se Jesus ouvindo isso, e disse aos que o seguiram: Em verdade vos digo, que nem mesmo em Israel encontrei tanta fé. Ou em outras traduções, tamanha fé. Quem era o centurião? O centurião era um soldado romano, era um comandante romano. E ele tinha autoridade sobre 100 soldados, por isso 100, centurião. Era um homem que tinha autoridade sobre 100 soldados. E me chama a atenção esse homem, das muitas coisas, é que ele se compadeceu de um seu criado. Esse centurião talvez fosse um cara diferente, um cara poderoso, mas ele se compadeceu do seu criado, não foi de alguém da sua família, não. E ele chega para Jesus e fala: olha, meu criado está em casa paralítico, atormentado. E Jesus fala: eu vou lá curá-lo, eu estou indo lá. E ele fala: o senhor não precisa ir lá, eu não sou digno de que o senhor entre debaixo do meu telhado. Cidadão romano, ele não era judeu, ele era romano. E ele fala: eu conheço a autoridade. E naquele momento, quando ele fala: eu conheço a autoridade, eu tenho pessoas sob o meu comando, quando eu dou uma ordem, eles obedecem. Eu falo para ele: faz isso, ele faz. Vai ali, ele vai. Então, basta que o Senhor dê uma palavra e ele vai ficar curado. Então aquele homem reconheceu a autoridade de Jesus, querido. Um cidadão romano reconheceu. E Jesus fala: olha, nem em Israel eu encontrei tamanha fé. Tamanha fé. É essa fé, querido, é essa fé que Jesus quer. A tamanha fé. A pequena fé vai nos livrar do aperto, do socorro. Mas a tamanha fé vai nos levar a um outro nível. A um outro nível. Tamanha fé. Jesus quer nos levar a esse nível de fé, querido, que esse homem teve. Ele foi ao Senhor, ele conheceu o Senhor, ele reconheceu a soberania do Senhor. E Jesus viu naquele homem uma enorme fé. Nem Israel ele encontrou. E o segundo exemplo, querido, é a mulher cirofenícia. Mateus capítulo 15. A partir do versículo 21, a mulher cananeia ou a mulher cirofenícia.
Jesus quer aumentar a sua fé. Amém? Amém. Mateus 15, 21. E partindo Jesus dali, foi para as partes de Tiro e de Sidom. E eis que uma mulher cananeia, que saíra daquelas cercanias, clamou dizendo: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim, que minha filha está miseravelmente endemoniada. Mas ele não lhe respondeu palavra. E os seus discípulos, chegando ao pé dele, rogaram-lhe, dizendo: Despede-a, que vem gritando atrás de nós. E ele respondendo disse: Eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Então chegou ela e o adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. Ele, porém, respondendo, disse: Não é bom pegar o pão dos filhos e deitá-lo aos cachorrinhos. E ela disse: Sim, Senhor, mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. Então respondeu Jesus e disse: Ó mulher, grande é a tua fé, seja isso feito para contigo, como tu desejas. E desde aquela hora, a sua filha ficou sã. Amém? Queridos, é tremendo esse texto, é tremendo esse texto. Há uma chave nesse texto aqui. Quando essa mulher, o que ela fez para atrair a atenção de Jesus. Uma mulher sirofenícia, cananeia, também não era judia, não era dos judeus. Jesus estava passando com seus discípulos. E essa mulher, ela diz: Jesus, filho de Davi. Queridos, essa é a chave. Essa foi a chave que essa mulher usou para obter a atenção de Jesus. Toda pessoa que clamava e falava filho de Davi, obtinha a atenção do Senhor. Filho de Davi. Por quê? Qual era a promessa sobre Jesus, querido? Que Jesus seria o rei sobre Israel. Que o filho de Davi iria reinar sobre Israel. A promessa era de que o filho de Davi reinaria eternamente sobre Israel. Essa era a promessa. E essa mulher, quando fala Jesus, filho de Davi, naquele momento Jesus para, porque foi acessada uma chave. Como Jesus falasse assim: opa, alguém me reconheceu aqui. Alguém reconheceu quem eu sou. O cego também, o cego Bartimeu, ele fala: filho de Davi, tem compaixão de mim. E ele obteve a atenção de Jesus. Toda pessoa que falava Jesus, filho de Davi, ele obtinha a atenção do Senhor. É como Jesus falava: opa, alguém me reconheceu, alguém sabe que eu sou o filho de Davi, que sou eu que vou reinar sobre Israel. Essa é a chave, querido. E essa mulher fala: Senhor, cura minha filha, que está miseravelmente endemoniada. Queridos, Jesus, é evidente que Jesus já conhecia essa mulher. Sabia que ela era uma mulher cananeia. Sabia da necessidade dela. E Jesus, eu creio que ele começou a provocar a fé dessa mulher. Começou a provocar, testar a fé dessa mulher quando ele fala. Antes os discípulos falaram assim: Senhor, despede essa mulher. Ela está gritando aí, ó. Ela não é judia. É uma mulher sirofenícia. Manda ela embora. Mas o que Jesus fala? Eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Como se falasse assim: olha, eu fui enviado para o povo de Israel e não para o povo cananeu. Jesus estava testando a fé daquela mulher. E ela não se deu por vencida. Ela chegou, depois de ouvir essas palavras, ela adorou o Senhor. Ela adorou o Senhor. Para ela foi dada uma revelação que Jesus era o filho de Davi. E ela se prostra e adora ao Senhor e fala: Senhor, me socorre, precisando de socorro. E Jesus continua a provar a fé dessa mulher, dizendo: não é bom pegar o pão dos filhos e deitá-los aos cachorrinhos. E essa mulher fala: sim, Senhor, é verdade, mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. Ou seja, Senhor, eu sei, mas se eu tiver uma migalhinha só do Senhor, uma migalhinha do Senhor,
a minha filha vai ficar curada. Uma migalha só. E Jesus fala para essa mulher: ó mulher, grande é a tua fé. Grande foi a tua fé. Um outro exemplo, querido. Grande foi essa fé, querido. A fé dessa mulher foi maior do que todos os discípulos. Os discípulos não queriam nem atendê-la, porque ela não era judia. Mas quando ela fala Jesus, filho de Davi, ele tem que parar. Ele ouve e ele começa a provocar a fé dessa mulher. E Jesus dá uma grande lição aqui para os seus discípulos: olha, eu não vim só para os judeus, não. Eu vim para todos. E em vocês, judeus, eu não encontrei tanta fé como eu encontrei aqui nesta mulher. A fé, queridos, a tamanha fé é o que vai nos fazer nos movimentar no mundo espiritual. É essa fé que nós precisamos ter quando nós nos aproximamos do Senhor. É a tamanha fé que vai fazer com que as promessas de Deus se cumpram para nós, na nossa vida e como igreja também. É essa fé que nós precisamos ter, uma fé em Jesus. A mulher se prostrou, adorou, e numa resposta que não foi aquela que ela gostaria de ouvir, ela continuou: sim, Senhor, mas até mesmo os cachorros comem das migalhas que caem da mesa do seu Senhor. E Jesus não conseguiu, ele falou: grande é a tua fé, mulher. Grande é essa fé, queridos. Glória a Deus. E eu quero concluir, querido, essa palavra, mostrando aqui 2 princípios para que a nossa fé ela possa chegar a esse nível aqui, de tamanha fé. Primeiro princípio, Mateus 16, 19. Mateus 16, se você for o verso 18, você vai identificar que Jesus está dizendo algo específico para Pedro neste versículo. No versículo 18 ele fala: pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. No verso 19: e eu te darei as chaves do reino dos céus, e tudo que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo que desligares na terra será desligado nos céus. Jesus está dizendo para Pedro: olha, eu estou entregando para você uma chave. A chave para toda a provisão do reino de Deus, querido. Qual é essa chave? É a fé. A fé é a chave para toda a provisão no reino de Deus. Mas não é a pequena fé. A pequena fé é só para o socorro, só para a angústia, para a necessidade. A tamanha fé é essa grande fé do centurião e da mulher cananeia. É essa grande fé que vai nos dar uma chave para nós termos a provisão no reino de Deus. E no versículo 19 eu aprendo aqui um princípio, que é o princípio do ligar e desligar. Está aqui na palavra. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Essa chave é a fé, querido. É a tamanha fé. E tudo que ligares na terra será ligado nos céus. E tudo que desligares na terra será desligado nos céus. Aqui foi para Pedro. Se você for andar um pouquinho lá em Mateus 18, 18. Você vai ver que Jesus não fala só para Pedro, mas ele fala para todos os discípulos e fala para nós também. Mateus 18, 18. Em verdade vos digo que tudo que ligares na terra será ligado no céu, e tudo que desligares na terra será desligado no céu. Um princípio, querido, é o princípio do ligar e desligar. Nós temos autoridade exercendo uma tamanha fé para nós ligarmos e desligarmos. Amém? Pela fé, querido, nós temos essa autoridade para ligar e desligar. Ou seja, parece uma coisa meio sem sentido, mas eu identifiquei aqui que o comando não é feito no céu. Esse comando é feito aqui na terra. Tudo que você ligar aonde? Não é no céu. Tudo que você ligar na terra será ligado lá em cima, no céu. E tudo que você desligar aqui, ó, na terra, é desligado lá em cima.
Nós temos autoridade no nome de Jesus, pela fé, para nós ligarmos e desligarmos. Deus quer levar a esse nível, querido, para nós subirmos para ligar e desligar. Amém? Amém, querido. Nós temos essa oportunidade. Foi nos dado esse poder, mas é pela fé para nós ligarmos e desligarmos. E o segundo princípio, no versículo 19 de Mateus aí, ele fala, Mateus 18, 19: também vos digo que se 2 de vós concordarem na terra acerca de qualquer coisa que pedirem, isso lhes será feito por meu Pai, que está nos céus. Eu vou ler de novo, Mateus 18, 19. Também vos digo que se 2 de vós concordarem na terra acerca de qualquer coisa que pedirem, qualquer coisa, querido, exerça a sua fé, meu querido, isso lhes será feito por meu Pai, que está nos céus. Ou seja, há um outro princípio aqui, que é o princípio da concordância, o princípio do ligar e desligar, e o princípio da concordância. Quando 2, queridos, concordam, acerca de qualquer coisa, o Senhor faz. Quem está dizendo é a palavra, não sou eu não. É o texto que está dizendo aqui, querido. E quando fala, querido, 2 aqui eu entendo que é o casal. Quando um casal, querido, tem um propósito diante de Deus, quando esse casal entra num propósito com o Senhor, e ora junto, e concordam, e exercem uma tamanha fé, eles têm autoridade para subir, para ligar aqui, ligar e desligar na terra. É o princípio da concordância, querido, mas é pela fé, querido. Quando um casal começa a orar, querido, está escrito aqui, você tem que crer nisso que está aqui. Tudo que você pedir sobre qualquer coisa vai ser feito. É o princípio da concordância, querido. Esse princípio. E nós, como igreja, queridos, nós temos uma promessa. Qual que é a promessa que Deus tem para nós? É a promessa deste local que nós estamos aqui. Amém? Deus tem promessa para nós aqui? Tem. Qual é a promessa? Que Deus nos daria este lugar aqui. Não é isso? Há uma promessa de Deus. Nós estamos aqui, querida, porque é cumprimento de palavra. Deus deu uma palavra para o pastor Denilson há alguns anos. Nós estamos vivendo esta palavra aqui. Saímos para um local maior. E Deus tem muito mais para fazer. E há uma promessa de que esse local aqui vai ser nosso. Em nome de Jesus. E para o cumprimento de promessa, o que nós temos que fazer? Nós temos que exercer uma tamanha fé. Então eu quero que você fique de pé agora no seu lugar aí. Fique de pé, querido, pela fé. E Deus me leva a fazer 2 coisas aqui. Nós vamos orar, exercendo esse princípio aqui. O princípio do ligar e desligar. E o princípio da concordância. Eu creio que Deus vai nos dar esse local. Amém? Eu só preciso que mais alguém aqui creia. 2 está dizendo a palavra. Se tivermos mais 2 pessoas, nós vamos orar, exercendo a nossa tamanha fé. Você pode pensar, poxa, mas eu não tenho ainda. Mas você vai ter, em nome de Jesus. Peça a Deus, peça que Ele vai te dar uma tamanha fé. E nós vamos orar, para que Deus nos dê esse local, para que Deus nos dê esse local aqui. Mas queridos, é algo que você não pode duvidar. Se você for pensar em valores, como que Deus vai nos dar isso aqui? Quando eu falo nos dar, pode ser dado mesmo, olha, como uma oferta. Ou Deus pode nos dar a condição financeira necessária para que nós venhamos a adquirir esse local aqui. Muito em breve vai ser feita uma proposta. A igreja vai fazer uma proposta para os donos deste local. E eu creio que está tudo sendo feito no tempo certo. Nada foge ao controle do eterno, querido. Nada foge. E Deus vai nos dar esse local. E eu agora queria que você já começasse a orar. Comece a orar, querido. Se você puder, dê a mão ao seu irmão que está do seu lado aí. E comece a orar. Nós vamos exercer o princípio da concordância. E o princípio do ligar e desligar. Nós vamos começar a ligar aqui na terra. E vai ser ligado lá em cima. Comece a ligar, querido. Vai ligando aí, ó. Vai clamando. Exerça a sua fé.
Ainda que a gente não tenha condição, e realmente a igreja não tem dinheiro, mas Deus vai nos dar esse local, em nome de Jesus. Aleluia, Senhor Deus. Oh Deus, eu quero louvar o Senhor. Bendito seja o teu nome, Senhor Deus. Nós queremos agora, Senhor Deus, pela fé, exercendo a fé no Senhor, exercendo a fé que nós temos em Ti, Pai, clamando, Senhor Deus, por esse local que nós estamos aqui. Nós cremos que há uma promessa do Senhor para nós aqui neste local, Senhor Deus. Esse local vai ser nosso em nome de Jesus, ó Pai, para que se cumpra as promessas do Senhor para a vida desta igreja, Pai. E nós aqui, em concordância, Senhor Deus, nós estamos ligando aqui na terra, para que seja feito no céu, para que o recurso seja liberado no céu, Senhor Deus. Aleluia, Senhor Deus. A nossa esperança está em Ti, Pai. Que se abram os céus, aleluia. Que se abram os céus. Nós ligamos aqui na terra, para que seja feito no céu. Em concordância, nós oramos, ó Pai, para que o Senhor nos dê esse local, para que o Senhor faça algo tremendo, milagroso, sobrenatural, para que o Senhor toque no coração dos proprietários deste terreno, Senhor Deus, para que haja negociação justa, honesta, e se for do Teu desejo, ó Deus, que isso fosse ofertado para a igreja, porque o recurso vem todo do Senhor. A glória é Tua, Senhor Deus. Nós cremos, ó Pai, nós cremos, nós cremos. Aleluia. Nós exercemos a nossa fé. Nós queremos ter tamanha fé nessa noite em nome de Jesus, para crer que o Senhor é suficientemente poderoso para continuar suprindo as necessidades desta igreja e também as nossas necessidades, ó Pai. O Senhor conhece as nossas necessidades. No nome de Jesus, ó Pai, faz isso, Senhor Deus. Faz isso. Já vai preparando toda a estratégia, ó Pai, toda a estratégia da proposta que vai ser feita, Pai. Eu creio, ó Pai, em algo milagroso, Pai, e vai acontecer, ó Pai, e a glória será toda no Senhor, Pai. Nós haveremos de exaltar o Senhor e glorificar por aquilo que o Senhor vai fazer, por aquilo que o Senhor tem feito na vida da igreja, na vida dos meus irmãos, na nossa vida. Aleluia, Deus, louvado seja o Senhor. Queremos aplaudir a Tua doce presença nessa hora. Aleluia, Jesus, glória a Deus. Aleluia. Irmãos, está selado, amém? Está selado. Se você tiver fé, vai acontecer alguma coisa no tempo de Deus, e nós vamos nos lembrar e dar a glória devida para Ele, em nome de Jesus. A segundo momento, querido, a fé como o dom do Espírito Santo de Deus nos é dada para nós recebermos milagres. E eu tinha muito medo, eu estava com muito medo no meu coração em fazer esse momento, mas eu sinto que eu tenho que fazer. A gente não pode deixar de falar de fé, de prodígio, e não exercer a nossa fé nessa hora. Então eu queria dizer para você, se você precisa de algo tremendo, uma cura, deixa eu dizer algo para você. Esses dias o Senhor acordou meu coração a respeito de pessoas angustiadas, com uma doença na alma, síndrome do pânico, tristeza, melancolia, abatimento da alma, depressão. Olha, querido, se você está nesse quadro, eu quero te dizer, isso não é pecado. Não se sinta um pecador por estar se sentindo assim. Pessoas querendo tirar sua própria vida, não faça isso em nome de Jesus. O Senhor colocou isso forte no meu coração. Muita gente com um coração triste, abatido, amargurado, pessoa com rancor no coração, tristeza. Pela fé eu creio que Jesus vai libertar, vai curar, vai tirar você dessa situação. Então, se você se encontra nessa situação, pela fé, se você tem fé, você vai sair do seu lugar e vai vir aqui na frente. Todo mundo vai me ver, querido, você tem que exercer a sua fé. Você vai envergonhar o inimigo nessa noite. Se você se encontra nesse quadro, eu quero convidar você, pela fé, a você vir aqui. Se você tem fé, você não vai demorar para vir. Venha. E se você tem também uma enfermidade física mesmo, uma dor,
Se você tem algo, uma enfermidade física, eu quero também convidar você a vir aqui na frente. E nós vamos exercer o princípio da fé. Nós vamos orar. E quem vai curar não sou eu, não é o pastor, é Jesus. É pela fé, querido. Se você ficar pensando não vai acontecer, então nem venha. Mas se você tiver fé, tamanha fé, você pode sair daqui curado em nome de Jesus. Estou vivendo um momento de angústia, não sei o que fazer, não tenho saída. Venha, vamos orar aqui. Amém. Vamos cantar. Você que está aqui na frente, já pode começar a orar. Céus abertos, aleluia. Que os céus fechados se abram, teu reino venha mover. Aleluia. A nossa fé e esperança estão em Deus, grande Deus. Aleluia. Que os céus fechados se abram, teu reino venha mover. Aleluia. Os céus estão abertos, querido, para isso agora. Agora é a hora de você crer. Creia. Senhor, nós te damos toda a glória. Nós te pedimos, doce Espírito de Deus, que o Senhor venha contemplar cada pessoa que está aqui na frente, ó Deus. Se elas estão aqui é porque elas estão declarando que elas têm fé. Primeiro, que elas precisam do Senhor. Segundo, que elas têm fé. Fé que o Senhor é poderoso para curar toda depressão, síndrome do pânico, tristeza, amargura do coração, toda doença psicossomática. Nós cremos, ó Pai, no poder do Senhor, ó Pai. Em nome de Jesus, ó Pai, nós exercemos a nossa fé. Nós estamos em concordância aqui, crendo, pedindo, Senhor Deus, que nessa hora o Senhor venha liberar uma unção de cura neste lugar, em nome de Jesus, ó Pai, em nome de Jesus, ó Pai. Cura, Senhor Deus, cura essas vidas, ó Pai. Liberta, Senhor Deus, liberta, Senhor, de toda obra de depressão, Senhor Deus.
Revela-te, ó Deus, como Pai amado na vida de cada uma delas, ó Pai. Que toda depressão saia em nome de Jesus. Todo desejo de morte, suicídio está repreendido em nome de Jesus. Toda tristeza, melancolia, vem curar nessa hora em nome de Jesus. Cura, Senhor Deus. Visita cada um dos teus filhos, ó Pai. Aqueles que estão aqui, Senhor Deus, com algo físico, uma enfermidade, Senhor Deus. Uma enfermidade dentro de casa, às vezes dos filhos, no esposo, na esposa, em algum familiar. Em nome de Jesus, ó Pai, como o Senhor Jesus fez pela fé e curou a tantos, ó Pai. Nós te pedimos, ó Deus, cura também aqueles que estão aqui precisando de cura, de milagres, ó Pai. De milagre nas suas finanças, na sua vida espiritual. Pessoas sem rumo, sem destino, mas que hoje vão ser encontradas por Jesus, pela fé. Em nome de Jesus, ó Pai, nós liberamos palavras de cura. Cura, Senhor Deus, qualquer que seja a enfermidade, ó Pai. Nada se compara com o poder do Senhor, Deus. Visita nessa noite cada um dos teus filhos, ó Pai, e faz, ó Pai, o sobrenatural. Em nome de Jesus, ó Pai. Abençoa a tua igreja, Deus, para que nós tenhamos fé. Não nos deixa desistir, ó Deus. Nós não queremos ter só pequena fé, nós queremos ter tamanha fé, Senhor Deus. Em nome de Jesus, querido. Amém? Se você crê, eu quero que você dê um forte aplauso ao Senhor nessa hora. Em nome de Jesus, querido. Deus vai fazer. Ele vai fazer. É pela fé, querido. Em nome de Jesus. Antes de você voltar para o seu lugar, eu quero perguntar se tem alguém aqui entre nós cuja fé foi gerada hoje, uma fé para a salvação. Eu queria perguntar se há alguém aqui nessa noite que gostaria de entregar o seu coração a Jesus, recebendo Ele no seu coração. Há alguém aqui nessa noite que gostaria de entregar o seu coração para Jesus? Se houver, erga uma das suas mãos, para que nós possamos conhecer e orar por você. Alguém? Alguém gostaria de entregar sua vida a Cristo? Amém, queridos, amém. Olha, volte para o seu lugar, mas volte crendo, e não aceite acusação, porque o Senhor vai fazer, em nome de Jesus. Toda glória, todo louvor. Oi? Está aceitando Jesus? Amém, querido, amém. Glória a Deus. Aleluia. É dia de festa. É dia de festa. Aleluia. Glória a Deus. Como que é o seu nome? A Mariane está aceitando Jesus aqui nessa noite. Você pode se alegrar? Aleluia. Aleluia. Amém. Amém. Mariane hoje encontrou uma família. Ela nunca mais vai encontrar solidão, porque ela vai ter agora, ela tem uma família espiritual, ela tem uma família física que somos nós, e nessa noite a vida dela está sendo transformada. É motivo de muita alegria, queridos. Louvado seja Deus. Estenda sua mão para cá, estenda sua mão para cá, vamos orar pela vida dela. Senhor, muito obrigado, porque é o Senhor que faz. Obrigado porque o Senhor gerou a fé no coração da Mariana, para que ela pudesse entregar a sua vida para Jesus. Nessa hora, Senhor Deus, cobre a vida dela, marca a vida dela com o teu sangue, Senhor Deus, para que ela jamais se afaste, que ela tenha todas as suas necessidades satisfeitas na pessoa de Jesus Cristo, e que teu Espírito faça morada perpétua na vida dessa jovem. Nós abençoamos, declaramos que ela agora pertence ao Senhor. A vida dela está selada. Nós concordamos, dizendo que a vida dela agora pertence ao Senhor. Escreve, ó Deus, o nome dela no livro da vida, e que ela possa começar a experimentar uma novidade de vida. Amém? Mariana, você quer conhecer a sua família agora? Então vira para trás. Essa é a sua nova família. Aleluia. Glória a Deus. Amém, querido. Aleluia. Glória a Deus, minha xará. Poder sentar em nome.
pegar com as coisas daqui, pois eu sei